E ela ri como se não tivesse futuro. Ai, não tenho. Elke Georgievna Grunup estreou no mundo no dia 22 de fevereiro de 1945. Apesar de se autodeclarar russa e afirmar ter nascido em Leningrado, hoje São Petersburgo, sua certidão de nascimento revela outra origem. Elke nasceu mesmo foi na Alemanha, em uma cidade situada a cerca de 270 quilômetros do local de nascimento de Adolf Hitler. Uma ironia simbólica, já que ela passaria a vida toda encarnando valores totalmente opostos aos do ditador. Filha de uma alemã e um letão, ela foi naturalizada brasileira em 1949, quando chegou ao Brasil ainda criança, aos 4 anos, fugindo com os pais dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Ao ser registrada no Brasil, um erro burocrático a rebatizou, Elke virou Ilga. O nome verdadeiro só foi restaurado mais tarde e Elke, é claro, aproveitou para dar ao seu nome um sentido simbólico e irreverente. Elke para os antigos vikings. É aquele veado enorme. Eu já nasci um viadão viking. Os Grunup se estabeleceram primeiro em uma fazenda em Itabira, interior de Minas Gerais. Elke também viveria em Atibaia, Bragança Paulista e mais tarde, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Talvez por ter passado por tantos lugares, ela nunca quis fincar raízes em nada que a aprisionasse. Aos 14 anos, ela já dava aulas de idiomas. Elke era fluente em alemão, russo, italiano, espanhol, francês, inglês, grego, latim e, é claro, português. Era autodidata, curiosa e brilhante. A carreira artística começou em 1962, quando Elke, aos 17 anos, e morando em Belo Horizonte, teve seu primeiro reconhecimento público, ao ser eleita Glamour Girl. O título não era só uma faixa ou um troféu. Era o passaporte para o mundo da moda, das aparições sociais e das primeiras fotografias estampadas em colunas de revistas. O colunista espanhol Daniel Mas foi quem batizou Elke com o sobrenome que se tornaria sua marca definitiva, Maravilha. A alcunha surgiu de forma espontânea, como uma tradução perfeita da figura que ela encarnava. Com 20 anos, ela saiu de casa para morar sozinha no Rio de Janeiro, onde se reinventou como professora de francês, intérprete e secretária bilíngue. Chegou a cursar medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, largou o curso no 2º ano, e depois cursou letras clássicas na mesma universidade. Elke costumava dizer que as coisas simplesmente iam acontecendo em sua vida, como se ela fosse levada pela correnteza, sem planos, sem mapas, sem escolher por onde seguir. Entre tantas decisões que o destino tomou, ela afirmava que só uma partiu inteiramente de sua vontade, ter tentado cursar medicina. E segundo suas próprias palavras, essa foi justamente a única escolha que fez, e fez errado. Em uma viagem de navio a caminho para a Europa, ela conheceu Alexandros, um escritor grego que se tornaria seu primeiro marido. Durante esse período, Elke morou com ele na Grécia, e adotou um novo nome, Melissa. No livro Melissa, escrito por Alexandros, são retratados episódios sombrios que Elke raramente abordava ou suavizava quando o fazia. Segundo ele, ela teria sido vítima de abuso por parte do próprio avô. As surras do pai, que Elke por vezes mencionava com um misto de humor e resignação, teriam sido, na realidade, mais frequentes e violentas do que deixava transparecer publicamente. Em 65, ela viveu outro momento de solidão. Sofreu um aborto espontâneo em Zurique, sozinha, num quarto de pensão. Nos anos 70, Elke mergulhou no universo da moda, da televisão e do teatro com a mesma intensidade que vivia a própria vida. Ela estreou como modelo justamente rindo, gargalhando alto em um meio que valorizava o silêncio e o ar blasé das passarelas. Elke jamais tentou se encaixar, preferia expandir. No início fazia um pouco jogo porque também sei ser chique, fazer um cabelo convencional, uma maquiagem leve. Mas aquilo para mim era fantasiar-me. Eu não sou aquilo. E o legal é que os próprios costureiros começaram a entrar no meu barato, entender o meu estilo e proposta estética, e fazer roupas especiais para eu desfilar. Foi nos desfiles que conheceu a estilista Zuzu Angel, de quem virou amiga e companheira de causas. Em pleno regime militar, Zuzu denunciava ao mundo o desaparecimento de seu filho Stuart Angel Jones, que hoje se sabe ter sido torturado e morto por agentes da ditadura na base aérea do Galeão. Elke, com sua coragem, ficou presa durante 6 dias por rasgar um cartaz em que Stuart aparecia como foragido, quando já se sabia que ele havia sido assassinado. Levou um tapa no rosto de um agente, a única violência que sofreu do regime militar.
Depois da prisão, ela contou que um policial tentou suborná-la para devolver seus documentos. Recusou. Elke, que era naturalizada brasileira, foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional e teve a cidadania cassada. Ela então decidiu tornar-se apátrida e contou que recebeu da ONU um passaporte destinado a refugiados políticos. Eu acho que tenho que ser apátrida. Foi um apátrida que me pariu. Dizia referindo-se ao pai, que lutou contra a União Soviética na guerra com a Finlândia em 1939 e por isso, foi enviado a um campo de concentração na Sibéria. Tempos depois, Elke se naturalizou alemã. Não quis anistia pós-ditadura, pois achava que teria que pedir perdão pelo que fez. No Brasil, era considerada residente permanente. Em meio à explosão da televisão brasileira, Elke se transformou em um dos rostos mais emblemáticos. A partir de 72 começou a trabalhar como jurada do programa A Buzina do Chacrinha. Um dia, tocou o telefone com alguém me convidando para ir ao Chacrinha. Eu não conhecia porque não via televisão, mas aceitei. Então perguntei a um amigo sobre como era o tal programa e ele me disse que era um programa de auditório que tinha um apresentador que tocava uma buzina o tempo todo. Achei legal, comprei uma buzina e entrei lá buzinando. O painho se encantou comigo e eu com ele. Chacrinha foi primeiro a lhe oferecer emprego fixo e estabilidade. Mesmo quando não havia pagamento, ela aparecia pelo amor ao espetáculo e ao painho, como carinhosamente chamava o apresentador. A benção, meu painho. Boa tarde, criançada. Permaneceu no Cassino do Chacrinha, na TV Globo, até a morte dele, em 1988. Em paralelo, entre 74 e 76, também foi jurada no programa Silvio Santos. Elke chamava atenção pelo visual exuberante, pela androginia e pelas ideias libertárias. Sou odiada pelas pessoas mais velhas que me xingam nas ruas e amada pelas crianças que me dão balas e chicletes. Após a morte de Chacrinha e sua saída da Globo, Elke voltou a procurar espaço na TV de Silvio Santos. Mas a relação entre os dois era tensa. Maquiavélico era um adjetivo que Elke remetia ao então dono do SBT, a quem apelidou publicamente de patrão. O Silvio espumava de ódio de mim. Todo mundo achava que ele me amava, mas sempre me odiou. Silvio contratou Elke, porque sabia que sua presença exuberante e imprevisível garantia audiência no programa de auditório. O jogo que fazia com Pedro de Lara, ela a fada livre e colorida, ele o carrancudo moralista, era apenas cena para o programa. Nos bastidores eram grandes amigos. Silvio, por diversas vezes, tentou convencê-la a suavizar sua imagem com menos maquiagem, menos adereços, menos extravagância. Elke, firme como sempre foi, ignorava solenemente os pedidos. Respondia sem rodeios que não estava interpretando personagem nenhum. Aquela figura colorida, cheia de anéis, plumas e gargalhadas era ela mesma, e não mudaria por ninguém. Apesar disso, em 93, ele criou um programa de entrevistas especialmente para ela no SBT. A atração teve boa audiência, mas durou menos de um ano. Na estreia, Elke recebeu Jorge Lafon e chegou a celebrar um casamento gay em cena. O patrão não hesitou, mandou tirar o programa do ar imediatamente. A atração foi cancelada e Elke sequer teve a chance de se despedir. Incomodado com a liberdade com que Elke conduzia as entrevistas, Silvio até tentou mudar o perfil do programa, pedindo que ela maneirasse nas perguntas, afinal, aquela era uma emissora de família. Mas Elke nunca foi de suavizar nada, muito menos sua forma de pensar. Em 94, Elke ganhava o equivalente a R$44 mil, se corrigido para os valores de 2019. Era um bom salário, mas o dinheiro que entrava era o mesmo que saía. Generosa com a família, Elke sustentava duas casas, uma em São Paulo e outra no Rio, sem ter muita noção dos custos envolvidos. Boa parte do dinheiro era gasta com festas, não apenas celebrações, mas verdadeiros experimentos sociais. Numa dessas noites, Elke reuniu 12 convidados em sua casa, um representante para cada signo do zodíaco. Em outras ocasiões, selecionava apenas arianos, ou apenas librianos, ou um grupo inteiro de taurinos. Elke deixava as pessoas interagirem e ficava quietinha no canto dela, bebendo, olhando e gargalhando. Em 96, quando o show de calouros saiu do ar, Elke perdeu seu último emprego fixo. A partir daí, passou a ter dificuldades financeiras. Com 53 anos, ela não tinha mais casa própria. No começo dos anos 2000, a família de Elke também perdeu o apartamento da Avenida Paulista, que teve de ser vendido para pagar condomínios e impostos atrasados.
O abandono na velhice, tão comum entre artistas brasileiros, também a alcançou. Uma ou duas vezes Elke ligou para um amigo e sussurrou, no meio de uma conversa de horas, que não tinha comida em casa. Mesmo assim, Elke seguia participando de eventos, dando entrevistas e dizendo o que pensava, sempre em voz alta e com brilho nos olhos. Concordou em dar uma série de entrevistas a Chico Felitti, que escreveu sua biografia, embora dissesse que não gostava do formato. Essas biografias normalmente são um saco, chatas demais. No cinema, seus papéis eram marcantes, ainda que não fossem muitos. Atuou em filmes como Chica da Silva, sendo premiada com a Coruja de Ouro como melhor atriz coadjuvante, A Força de Xangô e Pichote, A Lei do Mais Fraco. Elke passou por 8 casamentos. O relacionamento mais curto durou 2 meses. Elke se refere a ele apenas como psicopata. A história começa quando a fiel funcionária de Elke, carinhosamente chamada de tia, resolveu fazer as vezes de cupido. Um fã bateu à porta, e como coincidia com o tipo físico que ela costumava gostar, tia não pensou 2 vezes e promoveu o encontro. Resultado: casamento relâmpago. O problema começou justamente depois da troca de alianças. Amigos relatam que já no primeiro contato, o psicopata exalava algo estranho. Ele passava o dia inteiro trancado no quarto, no escuro, consumindo cocaína, e só saía de madrugada, religiosamente, para ver sempre o mesmo filme, O Guarda-Costas. Só que ele fazia isso, vestido dos pés à cabeça com o figurino completo de Elke Maravilha. O casamento terminou como um filme de fuga. Elke trocou a fechadura do apartamento às pressas e intimou o amigo Rubens Cury a arrumar as malas com ela e partiram, deixando o psicopata do lado de fora. Seu último companheiro foi o artista plástico Sacha, 27 anos mais jovem, com quem ficou por 13 anos. O pedido de divórcio foi feito por ela. Quando eu disse que queria me separar porque não sentia mais desejo, o Sacha perguntou: tem mesmo que separar? Eu disse que sim, porque talvez ainda esteja no karma dele casar e ter filhos. Se ele tivesse a minha idade, a gente podia continuar esquentando um o pé do outro. Elke nunca quis ter filhos, eu não saberia educar uma criança. Fiz 3 abortos, sem a menor culpa. Em 2016, Elke estava em plena atividade, em cartaz com o espetáculo Elke Canta e Conta, uma peça itinerante, em que ela mesma narrava passagens marcantes da sua trajetória. No palco, entre músicas e reflexões, revisitava a infância que afirmava ter vivido na Rússia, os muitos casamentos, os bastidores da carreira como modelo, atriz e apresentadora. Sobre a morte, ela falava com uma serenidade rara. O sono é irmão da morte. A gente dorme todo dia para quê? Para se preparar para a morte. Quando se referia ao fim da vida, usava uma expressão leve, quase infantil. Ir brincar de outra coisa. E foi assim, discretamente, sem alarde, que ela partiu para brincar de outra coisa em 16 de agosto de 2016, à 1h da manhã, aos 71 anos. Vítima de falência múltipla dos órgãos. Seu corpo não reagiu bem à medicação durante uma cirurgia para tratar uma úlcera, agravada pela idade e pelo diabetes. Mas até no adeus, ela quis deixar sua marca. Antes da internação, pediu ao irmão Frederico que garantisse que ela estivesse linda em seu enterro. Ela então partiu vestindo um traje feito especialmente para seu musical, Elke Canta e Conta, e teve a maquiagem feita por amigos como sempre usava, com suas cores, brilhos e traços fortes. Ela partiu como viveu, do seu jeito, fiel a si mesma, cercada de arte, beleza e amor. Elke Maravilha foi muito mais do que uma artista. Foi uma presença, um ícone de coragem e pensamento livre, em tempos em que quase tudo queria ser preto e branco. Ela desafiou padrões estéticos e políticos, com o rosto maquiado, os cabelos coloridos e a opinião afiada. A cada aparição, ela fazia mais do que entreter, fazia pensar. O jeito é a gente procurar deixar de ser bicho para ser gente. Vamos tentar? Eu tô procurando, quem sabe um dia, daqui a 50 encarnações, né?